Amen. Good morning. Boa tarde. Afternoon by now. To briefly review, Para fazer uma revisão breve do que nós falamos ontem, we started nós começamos falando sobre dispensacionalismo. the concept Então, o conceitos e instruções de Deus ou instruções dadas durante uma porção da história terrestre pode ser diferente daquelas instruções dadas numa outra porção da história terrestre. Nós discutimos dois métodos que nós podemos usar: repetir e ampliar. E progressão. Então, nós usamos o modelo de progressão e levamos para a questão da dieta. E a razão por que fomos na dieta é porque todos entram nisso. some extent, even if we have Mesmo tendo diferenças small differences between diferenças entre um e o outro, nós entendemos esse conceito de progressão quando entra na dieta que nós tínhamos no Éden, retornando para a dieta que nós tínhamos no Éden antes do segundo advento. Então, nós chegamos num assunto para que todos pudessem entender bem. Garden of Eden that was A dieta no Éden era perfeita and we understand e nós entendemos que nós retornaremos to the diet of para a dieta do Éden at the no end. fim. So somewhere Então, em algum momento entre o Éden e o novo Éden, tudo deu errado e nós entendemos um, que os nossos pais went into sin caíram em pecado and because of e por causa do pecado tudo mudou. E nós chegamos a Noé. and in E na história de Noé você tem o dilúvio. A história do mundo antes do dilúvio era uma cena de muita perversidade. E então você tem Noé e a sua família que são salvos. E Deus chega a Noé e diz: eu vou mudar a sua dieta. Agora eu vou te dar não apenas a dieta original, eu te darei animais para comer, carne para comer. E Ellen White descreve isso em Conselho sobre Regime Alimentar, página 411, página 1, parágrafo 1. Apresenta a palavra do Senhor Deus de Israel. Em virtude da transgressão, a maldição de Deus tem sobrevindo à própria terra, e ao gado e a toda a carne. flesh. Os seres humanos estão sofrendo Question. resultado da sua própria conduta. Do in the past in regard to meat eating. E aí ela continua: Always been a curse. sempre foi uma maldição sobre... também os animais sofrem essa maldição. Então, foi dada a Noé desde o começo como uma maldição. E você tem, então, a introdução Of eating animal flesh. de se alimentar com carne, da alimentação com carne. Então, nós vamos para a história de Abraão. We don't go to the text. E a gente não vai nos textos, mas nós sabemos que ele é o pai de Israel e não há mudança. Ele apenas pratica aquilo que começou com Noé. Then we went Então, nós chegamos na história to the beginning do início do Israel antigo. and we find E nós vemos que está apenas codificado que essa maldição foi apenas escrita so people para que as pessoas soubessem como praticar this curse. essa maldição. From the time of Então, no tempo do início do Israel antigo, nós vamos para o tempo do final do antigo Israel. and this is the E essa é a história da primeira igreja. and then Então, nós history of the lemos na história
do início da igreja em Lucas 24, 42 e 43, que foi dada a Deus mel, a Jesus, para comer. Jesus comeu peixe e favas de mel. Então temos aqui Jesus comendo carne, alimentos carnes. He is himself Ele mesmo participating in that curse. participando dessa maldição. From here we mark the book Então aqui nós marcamos o livro de Apocalipse, identifying identificando que isso é tudo que temos nas escrituras do Novo Testamento em relação à questão da dieta, de alimentação. then we come to the Então nós chegamos no tempo da história alfa do Israel moderno, Millerites. a história milerita. And E Ellen White começa a dar instruções to the para o povo que nas cenas finais da história terrestre nós temos que retornar para a dieta do Éden. Mas ela diz, não toda a dieta, it's just apenas carne que nós deveríamos descartar. Nós ainda podemos comer produtos com leite e ovos. so she's not actually condoning Não, ela não está, na verdade, condenando que a gente tem que voltar toda na dieta do Éden, mas ela apenas está falando para a gente parar de comer alimentos carnes. Mas o que ela fala é que, more extreme diet, que quando a gente parar de comer carne, extreme form of this seria uma dieta extrema, putting away mas que chegaria um momento que a gente deveria parar de consumir leite, manteigas e ovos. E ela fala que quando chegar o momento de fazer isso, Deus vai revelar. Nós não deveríamos ter, nesse momento, extremos na reforma da saúde. E ela está dizendo que a dieta vegetariana, a vegana, é extremo. Chegam extremos na dieta. and eggs, a third message for E, we come to e a gente chega na história dos 144 mil. and we all E nós parecemos entender que nessa história nós já temos que voltar para a dieta do Éden. and we're already prior E nós, even to our time of the end, mesmo antes do nosso tempo do fim, nós reconhecemos como uma igreja, at least that pelo menos nos elementos conservadores da nossa igreja, que nós deveríamos estar seguindo os conselhos de Ellen White, mesmo que de forma inconsistente, e eles reconhecendo que chegou um momento de uma dieta vegana, e nós reconhecemos isso através da linha de reforma. Então o que a gente fez, a gente pegou a questão da alimentação e colocamos numa linha de progressão, vendo como numa dispensação a gente deveria comer carne, como na outra dispensação como que a gente deveria comer carne. Depois a gente vê na outra dispensação Jesus comendo carne, numa outra dispensação diz que você não pode comer carne, mas coma ovos, leite, não seja muito estrito. E a gente chega para na nossa história, onde nós deveríamos ser mais estritos. O que a gente fez é usar esse mesmo conceito de progressão two other studies. This is para outros dois estudos. a study Esse é um estudo de alimentação and how diet e como a alimentação mudou we can go no passar do tempo. Então a gente pode ir para um estudo sobre raça and we can e nós podemos ver que na história do Éden equality, havia igualdade. Nós chegamos no tempo de Noé, tem uma maldição, uma outra maldição. and there is inequality. Então há desigualdade. You come E você chega na história de Abraão e não há mudança. come to the history Chega na história de Moisés and slavery is e a escravidão é codificada nas leis de Moisés. to the history of E você chega na história de Cristo e começa a ver uma mudança, onde os discípulos começam a ter que ensinar Paulo de uma forma como Paulo ensinando que não há diferença entre os judeus e os gentios. E que você a gente passou essas citações e aí você vê que passando por essas citações, a gente vê que existia escravidão. Então, indo no livro de Filemon, a gente vê que tem algumas citações, como Efésios 6 também, que diz que os seus escravos devem ser submissos a seus mestres.
certamente não há nenhuma citação condenando a escravidão. Então você chega para a história de Miller e algo começa a mudar. And slavery E escravidão não é apenas reconhecido como sendo uma ideia ruim, é reconhecida sendo um pecado extremo, the judgment of onde há os julgamentos de Deus, mas ainda that there is há reconhecimento que existe uma desigualdade e ela ainda não lidou com toda a desigualdade mesmo dentro da igreja. Então nós chegamos para a nossa história we can summarize e nós podemos resumir dizendo que Obama, mas mesmo antes disso, voltando aqui no movimento dos direitos civis, já é reconhecido externamente e também pelos fiéis internamente que deveria haver igualdade em todos os níveis. Nós fizemos a mesma coisa com os gêneros. the very beginning there is Lá no início havia igualdade, then you então você tem o pecado, você tem desigualdade, você chega para Abraão, não há mudança, covenant relation aliança, come into the uma relação de aliança com Abraão, e aí você chega nas leis de Moisés, que é codificado, e a relação entre a sua mulher e o seu marido, o sacerdócio, tudo sobre desigualdade entre homem e mulher é codificado na lei. Você chega na história de Cristo e você tem a mesma coisa. there begins to be Começa a haver batismo, assim como há reconhecimento de igualdade entre judeu e gentil. E aí começa a ter um reconhecimento de igualdade entre mulher e homem na prática do batismo. Como Jesus pessoalmente responde às mulheres, você ainda tem, mesmo assim, 12 discípulos homens. Ainda há desigualdade. and you have Aí você tem Efésios capítulo 5, você chega na história dos mileritas e aí começa a haver uma mudança. Você tem Ellen White e aí você tem citações fortes que ela fala sobre a função da mulher dentro da igreja como líderes, mulheres líderes recebendo tratamento igual, pagamento igual. E ela começa a ensinar sobre igualdade. E você chega nos 144 mil, você tem Clinton e ela prega igualdade, fala sobre igualdade. E isso já é reconhecido acontecendo antes do tempo do fim, onde todos são reconhecidos, tanto os levitas, sacerdotes e netineus, é requerido deles voltar nessa questão no Éden. Quando chega sobre a questão de raça, de gênero, alimentação, a gente deve voltar para o Éden. Quando a gente fala sobre igualdade, como a gente falou, houve uma pergunta ontem à noite, que é uma boa pergunta. Quando nós falamos sobre igualdade em diferentes formas, o que nós queremos dizer sobre igualdade? O que Deus está nos ensinando sobre igualdade? Quando chegamos em alguém como Hillary Clinton, será que ela deveria ser igual ao seu marido e ficar em casa cuidando do seu filho? Como que Deus demonstra igualdade externamente? Ela deveria ser a líder de um mundo livre. Isso é política, governo. Não é ela na função em casa criando seus filhos. Não fazer isso, mas a igualdade ela vem para cada nível, tanto em casa, tanto governo, igreja, seja ordenação da mulher na igreja ou mulher como professores, ou seja lá no teste dos netineus, quando bilhões de pessoas de forma mundial reconhecem a mulher no nível através de um nível de governo que esse mundo tem a oferecer. Então nós estamos retornando para o plano original, e eu não encontro esse assunto de alimentação carne sendo tão diferente como o assunto de raça e gênero, por causa do pecado, quanto sofrimento foi introduzido no mundo. Parece um pouco leve falar sobre isso, mas não é. Quando Deus fala, quando Ele diz que quantos animais são maltratados para se tornarem alimento. Essa é a linha do sofrimento que o pecado introduziu aos animais que foram dados a nós para cuidar. Isso é sofrimento em diferentes grupos de pessoas onde nós deveríamos estar cuidando um do outro. Aqui é sofrimento introduzido no relacionamento matrimonial, onde originalmente era para um cuidar do outro. Tanto o tratamento dos animais, cuidado dos animais, raças, gêneros.
Esse é o sofrimento do pecado que Deus quer eliminar. Nós passamos para a linha dos 144 mil. Nós falamos sobre os 144 mil. E eles são de 1989 a 11 de setembro. Decreto dominical. Fechamento da porta da graça. Segundo advento. Quando nós chegamos nos sacerdotes, nós os levamos até lá, então nós vemos 1989, 11 de setembro, 2014, 2019, Panion. 2014, temos decreto dominical. O que começa no decreto dominical? Através da linguagem de Apocalipse 14. O que começa através de Apocalipse 14 no decreto dominical? A chegada do terceiro anjo, sim. Então, aqui é a chegada do terceiro anjo. Então, essa é a história que nós começamos a construir. Agora, será que nós fizemos um trabalho em 2014? Nós, na verdade, fizemos. A maioria de nós, a maioria das pessoas do movimento que entraram nesse movimento desde 2014, porque esse foi o início do clamor para nós. Não há ninguém mais a ser dado esse clamor a não ser os sacerdotes. Quando nós chegamos aos 144 mil, nós sabemos que existe um trabalho a ser feito aqui. E o trabalho-chave dos sacerdotes começa. Quando que começa o trabalho dos sacerdotes, aliás? Em Panion, nesse ponto aqui, eles começam a fazer o trabalho de ir até os levitas e colher eles. Eles têm um trabalho a fazer após Panion. É ali que eles têm que cumprir o seu trabalho. E a gente pode fazer tirar duas linhas do Novo Testamento para demonstrar isso. Podemos tirar a linha de Cristo. Em 1989 até 2019 são quantos anos? São 30 anos. Com os 30 anos, Cristo começa seu trabalho. Com 30 anos, Cristo começa seu trabalho. Mas será que ele começa logo em seguida? Não, primeiramente ele se batiza. E aonde que ele vai? Para o deserto para ser tentado pelo diabo. Então eu só estou colocando isso aqui para a gente saber onde que nós estamos. Nós estamos então agora no deserto. O que Satanás está fazendo? Nos tentando. O que isso quer dizer? O que isso se parece? Nós precisamos saber. Se você pensa que esse movimento tem alguns problemas, algumas batalhas agora, algumas questões que não estão sendo bem entendidas, talvez é porque nós estamos no período de tentação. E existem 3 tentações que nós precisamos trabalhar e passar por elas. Então ele vai para a tentação no deserto, depois ele vai para o casamento, as bodas de Canaã. E ele fala que a sua hora ainda não é chegada. E ele vai, limpa o templo, purifica o templo. E ele vai e começa seu trabalho aqui. Então nós temos uma testemunha aqui, Cristo, através da linha de Cristo, que é aqui onde o seu trabalho começa. E nós podemos pegar toda a linha do fim do antigo Israel e então colocar como que marco. O fim do antigo Israel... No fim do antigo Israel, aqui se torna a cruz. Quando que os discípulos vão trabalhar? Na cruz? Não, eles são espalhados, eles voltam para os seus barcos de pesca. E então eles vão passar pelo Pentecostes e aí sim que eles começam o trabalho. Então nós temos muitas testemunhas para isso. Qual que é o momento que nós começamos a trabalhar? Então a gente pega a linha dos 144 mil e identifica de forma similar. Se formos entender 6.000 anos de progressão, após esse modelo, nós teremos pessoas de diferentes níveis, de diferentes entendimentos, de
quem é Deus, para aqueles que não sabem que Ele existe, para aqueles como Moisés, que têm entendimento, mas que não testemunharam essa história de progressão, que nunca entenderam. Na verdade, agora ele entende. Talvez Arão, por exemplo. Arão tinha o sacerdócio e ele tem que ele vai para o céu depois de igualdade, depois do segundo advento, ele vai aprender sobre igualdade. Ou, por exemplo, alguém que nunca recebeu o evangelho, mas eles vivem pela luz que eles têm. Eles vão ser ensinados aqui pelos 144 mil, porque os 144 mil e os sacerdotes são professores. Aquele que é grande sobre você, aquele que é grande deverá ser o menor. Os 144 mil são sacerdotes, eles parecem ser os maiores, mas por eles, são muito requeridos, muitas coisas que eles têm que fazer, por isso que eles são os menores. Então nós temos esse testemunho da linha dos sacerdotes conectado com a linha de Cristo, dos 144 mil, que terão um trabalho após o segundo advento, e esse trabalho está sendo ensinado. E nós chegamos para a história dos sacerdotes, e nós estamos aqui, onde temos que entender o que cada um de nós, qual é a nossa função, o que é requerido de nós. Então, tem algumas coisas que se tornam, que são requeridas de nós. A mensagem do clamor da meia-noite, de 2014 a 2019. Essa dispensação é o teste do decreto dominical. Se você trazer até ali, podemos chamar o teste do decreto dominical. Então, aqueles que falharam e saíram nos últimos meses, eles falharam o teste do decreto dominical. E o que Daniel 11:14 nos fala? Daniel 11, verso 41. E entrará na terra gloriosa. Esse é o decreto dominical. Eles vão entrar nos Estados Unidos no decreto dominical e muitos cairão. Essa palavra países é acrescentada. Então ele entra na terra gloriosa e muitos cairão. Se você cairá, o que você era antes? Você era livre. Então você é livre, então você é levado em cativeiro. Quem é livre na história do decreto dominical? Será que o adventismo é livre nessa história? Eles não são livres. Nós estamos chamando as pessoas fora de Babilônia, então as pessoas que estão dentro de Babilônia, as pessoas da Babilônia não são livres. Então são os sacerdotes, esse movimento que são livres, o único grupo que é livre na história do decreto dominical. E no decreto dominical, muitos do movimento cairão. Então, de uma forma, através de um fractal, a gente vê que muitos que saíram dessa história são os muitos. Muitos cairão no teste do decreto dominical. E o teste nessa história é um teste duplo. Voltando em 1911 até 11 de setembro, 1989 até 11 de setembro, qual que é o teste? Linha sobre linha. Daniel 11. Linha sobre linha. Daniel 11, verso 40 a 45. Do que mais você é testado? Organização. Será que você pode ouvir o ancião Jeff Pippinger como seu líder? Será que você pode reconhecer que ele fala por Deus ou ele fala por ele mesmo? Aí você reconhece que uma nova liderança chegando, e aí vemos que na história de 11 de setembro de 2014, qual que é o teste? Teste e organização.
Será que você consegue reconhecer a liderança que Deus colocou? Quando nós chegamos nessa história do clamor da meia-noite, qual que é o teste? Igualdade e organização. Eu ouvi alguém falando sobre teorias de conspiração e eu estou de acordo com isso. Eu só quero clarificar, deixar claro esse ponto enquanto nós estamos aqui, como eu vejo isso. Nós temos a verdade e aí vemos o erro. Se eu fosse dizer que a verdade é igualdade e o erro é desigualdade, eu deveria dizer que a verdade é Obama e o erro é Trump. Ou eu poderia dizer que a verdade é esse movimento e o erro é Future for America. Então, a mensagem é sobre igualdade. Como que nós chegamos a essas duas diferentes conclusões, igualdade e desigualdade? Como que nós chegamos ao entendimento de igualdade? Como que nós fizemos isso? Progressão. Qual que é a nossa metodologia? Ensino sobre parábolas. Ensino por parábolas. Ensino por parábolas é a ferramenta que abre a mensagem. Qual que é a ferramenta que abre a mensagem deles? Teorias de conspiração. Então, nós temos ensinado que nós precisamos entender sobre igualdade, raça e gênero e teorias de conspiração, mas também nós estamos fazendo, ao falar sobre teorias de conspiração, identificando a sua metodologia, chegando numa conclusão errada. O seu teste é igualdade, o nosso teste é igualdade pura. O que identifica sobre teoria de conspiração é que existem duas metodologias. Nós chegamos às nossas conclusões nesse movimento usando algumas regras escolhidas por Deus e podemos resumir isso chamando de parábolas. Eles chegam às suas conclusões, seja interno ou externo, através essencialmente de teorias de conspiração. E quando a gente fala sobre teorias de conspiração, elas podem vir através de formas diferentes. Numerologia é uma delas. De alguma forma, existem um encontro profundo onde eles chegam a vários números que eles conseguem fazer um padrão. Essa é uma conspiração. Então, a sua metodologia escolhida, interno ou externamente, é teoria de conspiração, que está em contrapartida a nosso ensino de parábolas. Então, nós vemos que o Clamor da Meia-Noite de 2018 é o que causa muitos de Daniel 11:40 caírem. E a mensagem é sobre igualdade. Isso é que os testes fazem com que o povo de Deus se divida. É isso que nós esperamos do Evangelho Eterno. Nós vamos para Apocalipse 14, verso 9 e 10 e vamos falar sobre as 3 mensagens angélicas. Apocalipse 14, 9 e 10. E seguiu-os o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e sua imagem e receber o sinal de sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice de sua ira, e será atormentado. Então o terceiro anjo vem e diz que se algum homem adorar a besta e sua imagem e receber a sua marca, então o terceiro anjo diz que se você receber essa marca, aonde? Você pode receber então uma marca na testa ou você pode receber a marca na sua testa ou na sua mão. Então, se formos pensar sobre isso, isso não quer dizer receber... o que quer dizer receber na testa? Se você receber a marca na sua testa, vamos apenas usar uma história que nós sabemos bem.
Se eu falar sobre o sábado versus o domingo, e se você receber isso na sua testa, o que isso quer dizer? Doesn't help if you answer in a whisper, can't you? If you're saving in your Se você é salvo aren't you? através da sua testa, você está recebendo isso. Você está ouvindo essa mensagem sobre o domingo e você está escolhendo aceitar isso. Então você aceita. To discern, Então você tem um discernimento e aceita. Se você recebe na sua mão, do you have to have accepted it? você tem que aceitar? Não. O que Satanás faz? Ele força. Ele diz que você não tem escolha e as pessoas recebem na sua mão e eles podem receber na sua mão e não na testa. No momento em que você chega no fim, o que ele faz? By the time you come to Quando você chega no fechamento da porta da graça, você pode receber ela na sua testa. change that, Você muda de uma marca para um selo. Se você receber a marca na sua testa ou na mão, onde que você pode receber o selo? compare Comparar e contrastar. Se a marca pode ser na sua testa ou na mão, o selo pode ser na testa ou na mão. Então, a marca na testa ou na mão, o selo na testa ou na mão. Então, a marca nós escrevemos como o domingo, o selo, como guardar o sábado. Como podemos guardar o sábado na nossa testa? Você intelectualmente entende e aceita. Como que você pode guardar apenas na sua mão? Você pratica isso. E o que você pratica? you practice it, Você pratica isso por força? Será que Deus te dá alguma escolha? Será que Deus te dá escolha se você quer guardar o sábado ou domingo? no. If you want Não, se você quer ser selado, você é forçado a fazer isso, você tem que praticar. Não é suficiente ter intelectualmente um conhecimento da verdade. Então, a marca pode ser na testa ou na mão, você pode intelectualmente escolher guardar o domingo, ou porque você acha que é certo, ou você pode ser forçado a isso. Você pode receber o selo de Deus na testa, porque você entende que você precisa guardar o sábado, ou você pode fazer isso porque você se sente forçado a fazê-lo. Então, no momento que você chega no fechamento da porta da graça, na porta fechada, se você recebe o selo de Deus apenas na mão, o que vai acontecer com você? Ou você tem que mover ela para a sua testa, ou você vai acabar mudando. Você consegue ver isso? Então, o decreto dominical é apenas na mão e você não tem a aceitação na sua mente, mas quando chega no momento da porta fechada, ou você vai chegar aqui ou ali. those who have Aqueles que têm a marca e guardam o domingo na mão, depois do decreto dominical, no tempo do decreto dominical, as pessoas estão guardando essa marca, a marca da besta, e elas estão guardando o domingo na sua mão. Então, quando alguém chega a eles e diz, por que você está fazendo isso? Nós temos uma mensagem que diz que sábado é o sábado para guardarmos. Então, você move da testa e aceita o domingo, ou você vai para a testa e aceita o sábado. Então, no começo pode ser tanto aqui quanto ali. Satanás vai forçar que seja na mão, através da mão. E Deus vai nos forçá-lo através da nossa mão. No momento que a mensagem vem, tanto ela chegará como uma marca na testa ou como um selo na testa. Ou as pessoas vão aceitar de forma intelectual a mensagem do domingo, ou intelectualmente aceitando a mensagem do sábado. Mas será que Deus nos dá escolha as to the practice. como uma prática? Não tem escolha na prática. Ou nós sentimos que nós completamente entendemos, ou nós sentimos que que realmente não faz sentido para nós, ou que seja o que a gente sente sobre a questão do sábado e domingo. Na história da lei dominical, ou Salvational issue.
na história do decreto dominical é a questão da salvação em prática. As pessoas que estão mudando a questão. Então, isso é muito fácil ver. Sobre o sábado e domingo, nós chegamos na igualdade. Se está na mão e não na mente, as pessoas estão praticando igualdade, mas eles não entendem completamente, eles não internalizaram isso, mas eles não têm uma escolha. No momento que você chega no fechamento da porta da graça, e lembra que nós estamos numa linha de progressão aqui, que vai continuar a ser uma questão, esse trabalho tem que ser feito na sua testa, mas quando chega na prática disso, será que a gente pode batizar as pessoas nesse movimento que estão praticando desigualdade nas suas casas, na sua igreja, no seu ministério, no movimento? Não. Se nós não podemos fazer isso pelo sábado, se nós temos essa questão tão séria, por que nós pegamos essa questão de igualdade de forma tão séria quando nós não estamos fazendo isso na nossa casa, nos nossos ministérios, nosso movimento? A gente leva uma tão sério e falha tomando o outro sério, tão sério quando nós somos requeridos a fazer. E quando isso é aplicado, as pessoas acham que é algo ditatorial. Deus instruiu uma estrutura de organização para certificar que isso não se torna uma escolha. E não é uma escolha dentro desse movimento. Sem a sua prática, nós não reconhecemos ministérios, nós não reconhecemos pessoas para o batismo. Mas se algum ministro estivesse guardando o sábado ou domingo, a gente faria da mesma forma. Essa prática não se torna algo pessoal. O que as pessoas precisam fazer é mover da mão para a testa. Entender intelectualmente, estudar, entender o que essa mensagem fala, a profundeza dessa mensagem. Não é sobre calças. As pessoas acham que é sobre vestir calças, mas não é. É apenas um exemplo visível de passar nesse teste. Entender tanto a metodologia requerida para entender a mensagem e a mensagem em si. Mas essa é uma questão importante. E isso vai continuar a ser implementado dentro desse movimento. E eu estava falando com alguns líderes dentro desse movimento, um ministro que eu não vou falar o nome, no começo do ano, e ele me falou que nós amamos essa mensagem, nós amamos essas linhas, essas estruturas, todas essas estruturas de igualdade são muito lindas, nós amamos elas. E aí eu perguntei para aqueles homens, como que você se sente quando essa mensagem faz uma mulher, por exemplo, a sua chefe? Eles ficaram em silêncio e um falou para mim, nós não íamos gostar disso. Então, uma diferença de ter algum tipo de gosto dessa linha, gostar e reconhecer que isso intelectualmente é lindo numa linha e colocar essa questão intelectual em prática. E as pessoas que gostam da beleza dessa linha não necessariamente gostam delas em prática. Essa é uma posição difícil que nós estamos passando nesse movimento, porque muitas pessoas acham que passaram no teste porque eles estão praticando. Aliás, porque eles gostam das linhas, porque eles gostam das estruturas, mas nós não estamos vendo essa prática sendo colocada. E é isso que Deus requer de nós. Nós não podemos olhar e ver, será que as pessoas querem guardar o sábado antes de se batizar? Mas nós podemos ver se elas estão praticando o sábado. É isso que nós estamos querendo ver. Não se elas concordam, mas se elas estão praticando. Se elas praticam, é tudo certo. Se elas não praticam, não está certo. Nós precisamos usar essa mensagem, esse teste, da mesma forma que nós faríamos com a questão do domingo e do sábado no grande conflito. Nós achamos que nós temos que entender que essa mensagem, ela não é requerido que a gente entenda a teoria, mas que a gente pratique em levels diferentes, em níveis diferentes, na nossa casa, na nossa igreja, no nosso movimento, nossos ministérios individuais, dentro desse movimento como um governo. Sem essa prática,
Eu não acho que nós percebemos quanto perto nós estamos de, na verdade, falhar nesse teste. Quando a gente chega para o fechamento da Porta da Graça aqui e tem uma questão do sábado e do domingo, nós dizemos, a gente gosta desse estudo, mas nós estamos de pé aqui e nós não estamos guardando o sábado ainda. Como é que você acha que nós estamos lidando com o teste? A gente falhou o teste. E mesmo que a gente se sinta bem com nós mesmos, porque a gente gosta do estudo, mas gostar do estudo não é suficiente, tem que ser colocado em prática em cada nível. O perigo de não fazer isso é muito grande, nós não percebemos quão sério é isso. Eu finalizei a apresentação ontem com um chamado para as pessoas desse movimento começarem a ser professoras, a pregar. Não é uma questão nesse país, mas em países ao redor do mundo, que não existem mulheres suficientes que estão se levantando e pegar e tomar o manto que foi dada a elas na mensagem do clamor da meia-noite, quando ela foi pronunciada. Isso não é só sobre cura pessoal, mas quem você é e quem Deus levantou você para ser. Tem uma mensagem de cura, mas também Deus quer que você dê a sua voz, porque Deus requer que você use isso. Quando eu era pequena, eu apenas falava de uma forma bem baixinha, eu tinha problema em falar, eu apenas cochichava. E quando eu me tornei adolescente, isso se tornou um problema muito grande para mim. Ninguém poderia me ouvir, ninguém conseguia me ouvir falando. E a minha mãe me levou para um terapeuta e ela falava, fale comigo como você normalmente fala. E eu falei com ela e ela disse que faz aquilo que você fez, mas no nível mais alto. Assim como uma música. 8 notas em escala. Então ela fez que eu falasse e disse para eu falar a mesma frase um pouco mais alto. Esse é o nível. A minha voz era tão baixa do que aquilo era. O meu tom de voz era muito maior do que era normal. E eu apenas não falava porque era muito exaustivo para mim, para falar tão alto como era meu nível de voz. Então, na verdade, isso era um problema muito grande para mim. Por isso que, por exemplo, cantar para mim sempre foi um problema. Por alguma razão, falando é melhor do que cantar para mim, por causa do meu tom de voz. Por que eu mencionei isso? É porque através de cultura, eu não estou falando sobre a Quênia, por exemplo, mas sobre adventistas conservadores, requer que as mulheres tenham uma mulher doce e baixa, e eles são treinadas desde que elas são pequenas. E todas essas coisas foram passadas pra gente. E a Ellen White fala sobre treinar a nossa voz. Nós precisamos usar esse chamado de forma séria e treinar as nossas vozes. Todos de nós, eu estou especificamente falando para as mulheres, treinar as suas vozes, projetar as suas vozes. E como é que Jesus falava? Ele falou com alguém que tinha autoridade. Nós somos treinados desde que somos pequenos para falar com tons mais baixos e não através de uma autoridade, porque pode entristecer ou pode aborrecer alguém. Isso vem através de uma cultura conservadora adventismo. Essas coisas não vão acontecer de um dia para um mês, por um ano, mas esse processo deve começar a acontecer e apenas vai acontecer se a gente perceber que nós pessoalmente temos um trabalho para fazer, começar a treinar as nossas vozes, levantar as nossas vozes e começar a ensinar e apresentar. Quando eu fui para Arkansas ano passado, eu falei com o Parminder, eu estava bem amedrontada porque eu achei que eu ia perder a minha voz, que eu não estava pronta para falar fisicamente. Mas esse ano eu estou mais forte e eu acho que eu apenas perdi a minha voz 2 vezes. Mas Deus tem cuidado desses problemas. Nós temos essas questões de sexismo que foram nos ensinados desde a igreja. E parte dessa mensagem do clamor da meia-noite
é que as linhas são bonitas, mas também requer um trabalho. Isso não vai ser feito de um momento. E essa é a razão porque nós não estamos prontos para ele começar a fazer trabalho. Se nós estivéssemos, nós começaríamos a fazer aqui, mas precisamos entender que nós não estamos prontos. E o que está nos puxando para trás? Porque ainda há coisas que está nos puxando para trás para que a gente consiga cumprir o nosso trabalho. Eu sugiro que nós devemos implementar a mensagem do clamor da meia-noite. E eu reconheço que isso pode levar tempo para fazer algumas mudanças, mas Deus já nos falou o ano de Panion, e o que Ele falou essencialmente? Que esse é um tempo probatório, esse é um tempo de provação. E Ele colocou um tempo para que a gente consiga fixar os nossos problemas até lá. Ele não vai estender Panion para nós. Nós temos um período de tempo que nós precisamos ter essas coisas que estão nos levando para trás. Precisamos acabar com essas coisas de forma apropriada, para que então a gente consiga ir para os levitas e fazer isso com poder. Porque quando a gente começa a tirar essas questões de dentro de nós, tanto na nossa vida, na nossa casa, no nosso movimento, isso não é só uma questão de igualdade, mas tem que ser algo que tem que mudar, na verdade, toda a estrutura do trabalho desse movimento. Esse é o momento onde as pessoas olham para essas mensagens, olham para algo como igualdade e o que nós ensinamos sobre Donald Trump, guerra mundial, e a questão que lá no início faz com que as pessoas venham e digam: oh, tudo isso é muito bom, mas o que eles falam é que não tem nada moral nisso. Isso não vai mudar ninguém. Isso é apenas uma linha sobre Donald Trump e quem ele é. Se você entende quem Donald Trump é, isso te muda porque você sabe quem Deus não é. Esses estudos que nós vemos como estudos proféticos, enquanto nós entendemos que nós não temos uma mensagem moral, tem que ter uma mudança moral no nosso próprio caráter. Esse é o poder da profecia. Não tem nenhuma mensagem moral que diz que a mulher Deus ama uma mulher. Não vai convencer que muitas mulheres no mundo, porque a gente tem muitas coisas que dizem que a mulher ela não faz um bom trabalho. Através das profecias e das parábolas, isso pode ser evidente que isso deve vir nas nossas vidas e nos mudar. Uma mensagem profética tem que nos mudar o nosso caráter, mudar não apenas a estrutura do movimento, mas mudar as nossas vidas. Nós somos requeridos a fazer esse trabalho, de não apenas entender intelectualmente essa verdade. O que começa na mente tem que ser feito um trabalho, na mente e no coração tem que ser feito um trabalho. A partir disso, a gente começou a falar ontem que as mulheres têm que levantar as suas vozes, treinar as suas vozes e começar a ensinar em Quênia, dentro desse movimento. E esse trabalho é para encorajar essas mulheres. Como uma irmã mencionou para mim ontem, que a gente podia talvez ter um encontro nos nossos dormitórios, talvez hoje à tardinha, talvez alguma noite a gente pode conversar apenas entre mulheres e começar a falar com aqueles que estão dispostos a começar a praticar isso. Então é uma discussão sobre que estudos que você quer apresentar e o que você está disposto a trazer. E eu quero te ajudar e assistir dar assistência e ajudar quem eu puder. Então esses foi um pouco dos estudos de ontem, porque muitas pessoas, e eu estou repetindo porque muitas pessoas são novas hoje aqui, e eu espero que as mulheres estejam dispostas a ver que essa restauração também é requerida a elas, a pegar, usar esse manto. Nós sabemos que os 144 mil não têm escolha, nem os sacerdotes, e parece que muitas pessoas não parece ter muita gente aqui, mas a gente já falou quantas bilhões de pessoas existem no mundo. E nós lideramos elas. Quando a gente pensa sobre a África, não sei quais são os números, mas o número de sacerdotes na África é um número tão significativo comparado com pequenos grupos no resto do mundo.
E tem ministérios grandes, nós temos ministérios brasileiros, Le Grand Cri na França, nós temos ministérios significativos, mas a gente tem pequenos números de pessoas e cada professor vai ser requerido de levantar as suas vozes. Então, nós primeiramente passamos por essa história sobre a dieta e mostramos a hipocrisia daqueles que dizem que não estão de acordo com o dispensacionalismo e através do estudo progressivo de metodologia, todos entendem, só que falta consistência e todos têm que aplicar isso em cada área da nossa vida, sobre a consistência dessa metodologia. E eu vou fechar agora porque eu quero começar com um estudo sobre as guerras mundiais e aquilo que nós deixamos para trás sexta-feira à noite. E talvez no restante da semana a gente pode voltar para esse estudo. E certamente nós voltaremos para essa história. E para a história da ascensão de Donald Trump. E essa questão vai ser importante nos Estados Unidos. Vamos fazer agora uma oração. Pai Celeste, muito obrigada por suas bênçãos, muito obrigada porque o Senhor nos deu essas mensagens. Eu oro, Senhor, para que a gente tome elas de forma séria como o Senhor deseja. Nós sabemos que a única esperança para a nossa salvação é não apenas ter um entendimento intelectual, mas também colocar isso em prática, que é essa prática que o Senhor requer de nós. Eu oro para que a gente não veja isso como algo ditatorial, mas aquilo que o Senhor nos pede, que possamos pessoalmente, individualmente e como movimento cumprir essas requisições, como a gente cumpre a questão do sábado. Eu oro para que o Senhor nos inspire com as suas mensagens, com seu amor para nós, por nós, e essas pessoas perto de nós, e as pessoas perto de nós que estão morrendo por falta de conhecimento, nos ajude a fazer o que podemos para ajudar essas pessoas. Obrigada por ter nos guiado nos últimos 30 anos e nesses últimos 18 meses de refinamento, Senhor. Eu oro para que o Senhor nos prepare por esse grande trabalho que nós sabemos que está vindo no nosso Pentecostes. Que a gente não empurre para trás o trabalho que precisa ser feito. Eu oro para que possamos estar preparados. Em nome de Jesus, amém.